agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, e o Senhor é bom em todo tempo. Obrigado, Senhor. Queremos no poder da Tua palavra, da Tua unção. Queremos, Pai, no poder que despedaça todo jugo, que faz, Senhor, um milagre acontecer. Mas cremos, Senhor, que todo o poder é ativado pela Tua palavra, e a Tua palavra é fiel e verdadeira, viva e eficaz, é aquela que edifica, que lava, purifica nossos pensamentos. A Tua palavra é aquela que vivifica o nosso corpo mortal. A Tua palavra é o próprio Cristo que se fez carne e habitou entre nós. O verbo que estava no início, a partir dele tudo foi criado. A partir de uma palavra, o verbo que traz a ação, que dá o comando para que todas as coisas sejam movimentadas, construídas, que sejam trocadas de lugar, todas as coisas sejam manifestas. A palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra que habita no meu e no coração dos meus irmãos, que é ela quem vai produzir o efeito necessário para que nós sejamos a melhor versão de nós mesmos, Pai. Cremos na manifestação da Tua palavra em nós, na mudança, provocando em nós um desejo ardente de fazer a Tua palavra e cumprir os Teus princípios. Muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem guardado, por tudo que o Senhor tem feito, guardado, semeado em nosso coração. Nós somos, Pai, como um solo fértil. Estamos abertos e preparados para que a Tua semente seja plantada em nós, para que a gente possa, através daquilo que recebemos na Tua palavra, dar bons frutos. Ei, repita comigo: eu darei bons frutos. Manifestarei o caráter de Cristo através da palavra em mim. Amém. Agora você não é culpado sozinho, você se tornou um culpado comigo, amém? Se você não seguir essa palavra, irmãos, você está sendo mentiroso, porque eu sei que você não será, amém? Amém, irmãos? Deus é bom e é bom em todo tempo. Vocês estão liberados. Sabe que eu tenho lido a respeito de algumas coisas, estava conversando aqui no início. Muito obrigado, que isso aí. Nem Salomão tinha um diácono que arrumava a calça dele. Rapaz. Estava aqui pagando canelinha de aranha, fina e cabeluda. Anderson cuidou de mim, viu? Que bonitinho. Amém. Sabe, irmãos, eu estava conversando com ela aqui no início. Acho que estava com ela, com a Amanda e com a Duda, junto aqui, eu falando a respeito de alguns livros que eu li. E aí eu li as 2 epístolas de Timóteo, li Tito, li Filemão, e comecei a ler Hebreus e esqueci que não foi Paulo que escreveu. Aí eu li 1 Coríntios, e eu estava vendo algumas questões que Paulo vem tratando com a igreja, e são questões que às vezes a gente acha que é implicância do nosso líder, aleluia. Rapaz, sentiu a palavra, deu um poder até no microfone aqui no negócio. Aleluia. Tá bom. Estou sentindo até que está com um eco aqui. Ó. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, é bom que você vai me ouvir 2 vezes. Então, irmãos, e aí Paulo teve um cuidado de todas as cartas que ele escrevia. Ele não só falava a respeito do carinho que ele tinha com cada igreja, mas também ele falava muito a respeito do cuidado que cada líder daquela igreja deveria ter. Ele fala com Timóteo, com Tito, fala com todos aqueles que ele levantou para o ministério. E ele fala também a respeito dele, sobre o cuidado, sobre a responsabilidade que aqueles que estão numa posição de liderança têm com aqueles que estão aprendendo a palavra. Sabe, amados, Timóteo, ele era um jovem, a gente tem até um livro ali, Em Busca de Timóteo. Tony Cook está procurando Timóteo até hoje, mas porque ele não encontrou que Timóteo já está no céu, amém, irmão? Mas ele está em busca de Timóteo até hoje aí no livro. Brincadeiras à parte, o livro é maravilhoso, irmão. Quem nunca leu esse livro, Em Busca de Timóteo, eu te recomendo. Se você é crente, eu acho que você devia ter na Bíblia assim, ó. Haverá um homem que um dia vai escrever um livro chamado Em Busca de Timóteo. Leia esse livro. Amém, irmão? Tinha que estar escrito na Bíblia isso, que eu vou te falar. Esse livro é excelente e traz ali expressando a vontade e a necessidade que Deus tem, mas não que seja uma necessidade que ele dependa disso, mas é uma necessidade que Deus tem em nós, para que a gente possa propagar essa palavra. E existe umas características que havia em Timóteo, que é o título do livro, Em Busca de Timóteo. As características que haviam em Timóteo são características essenciais para quem vive no contexto de igreja, para quem serve na igreja, para quem é filho, para quem é crente. Porque, irmão, crente que não serve na igreja, eu acho que está faltando alguma coisinha aí, um salzinho aí por cima dessa comida, para dar um tempero aí,
Porque, irmão, se você tem gratidão no coração por tudo que Deus fez para você, a primeira coisa que gera dentro de você é trabalhar para o Senhor. Amém? Eu sei que algumas pessoas falam assim, mas eu sofri aqui, eu sofri ali, irmãos. Se eu te contar a minha história, acho que você até chora junto. Mas eu nunca deixei de servir ao Senhor com as minhas mãos, com o meu trabalho. Independente de onde eu estava, no lugar que eu estava, eu sempre servi ao Senhor. Amém, irmãos? Porque a gratidão movimenta a gente a fazer ter uma atitude correspondente. Uns são gratos e querem presentear, outros são gratos e querem servir, outros são gratos e querem elogiar, outros são gratos e querem ter uma ação. Então, a gratidão, ela movimenta o nosso coração a ter uma ação. Amém, irmão? Você teve um exemplo aqui que ninguém pediu para o Anderson vir ajeitar minha calça, ele veio. Por quê? Porque a gente tem uma ligação de coração, existe uma gratidão onde ele guarda a minha vida. Amém, irmãos? Isso aqui não é a atitude que ele fez para querer mostrar. Não, ele veio aqui porque ele está cuidando de mim. E aí, Paulo, ele com esse cuidado com todas as igrejas, ele levantou uma pessoa chamada Timóteo, que era um jovem. E esse Timóteo serviu, eu falo que é epístola ministerial. As epístolas ministeriais, eu chamo assim, amém, irmãos? Não é que ninguém classificou assim, eu chamo, que são as epístolas de Timóteo. Irmãos, quer aprender sobre o ministério, ali está a característica de um ministro. E aí, por isso que Tony Cook escreveu o livro, Em Busca de Timóteo. Por quê? Porque é uma igreja que é cheia de Timóteos, e, irmão, ela é um sucesso. E essa igreja aqui é cheia de Timóteos. Se você for ver, a maioria das pessoas que estão servindo aqui na igreja são jovens. Amém, irmãos? E Timóteo era um jovem. E é legal que você vai ver lá na frente. Eu não vou adiantar, não. Eu vou começar a ler a palavra, amém, irmãos? Senão começa a pregar o fim no início, daqui a pouco vou no meio. Vamos lá, vamos seguir por etapas. Você vai ver o cuidado de Paulo com a igreja, com todas as igrejas e com os líderes. E a indicação que ele teve para que os líderes tivessem um comportamento para com aqueles que estavam sendo treinados para assumir uma liderança um dia. E aí, 1 Timóteo 1:1 diz assim. A Ellen pediu para você ir devagar hoje, porque é a estreia dela na projeção. Todo mundo que estreia aqui parece que é até uma perseguição, né? Foi a estreia do Fábio, ia falar do Sávio. Foi a estreia do Fábio, e eu metralhei ali no versículo tão rápido que ele nem conseguiu, ficou assim me olhando. Aí, 1 Timóteo 1:1, deu uma colher de chá para ele, deu até uma enroladinha aqui. Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, o que ele fala aí? Meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz de Deus, nosso Pai, e da de Cristo, nosso Senhor, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, com uma missão. Qual é a missão? Para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Então você vê Paulo falando com Timóteo, e ele deixa na carta escrita, porque as cartas, quando eram enviadas, elas eram lidas perante a igreja. E ele deixa ali a carta escrita e dizendo, meu verdadeiro filho na fé. Por que Paulo disse isso? Não é que os outros não fossem verdadeiros, é porque sempre tem um que agarra naquele que é seu mentor, aquele que está sempre presente, está sempre disposto a aprender, tem um coração como o de um filho. Um filho, independente do se o pai está falando ou não, ele está sempre atento para aprender. Amém, irmãos? Amém. E é engraçado, eu estava lá na Bulgária, o Alan falou aqui, né? E falou com vocês que eu já estaria de volta na quarta-feira. Eu acho que quando ele anunciou, viu o olhinho, ele deve ter visto a carinha de vocês. Mas vocês não estão abandonados, amém? Foi como ele disse, eu tenho outras ovelhas e eu precisei estar lá com elas para cuidar, para poder dar atenção. E foi bom demais, irmãos. Eu fui lá com um propósito, e o propósito eu acho que foi alcançado. Várias pessoas aceitaram a Jesus. Um casal foi batizado, teve cura, teve pregação da palavra. E eu lembro de um rapaz, ele é bem grandão, ele estava lá com a gente, e aí a esposa dele perguntava muito.
Eu até brinquei com ela que teve uma hora que a gente sentou assim numa mesa, eu falei, ué, você não vai perguntar nada? Porque toda hora ela perguntava coisas, porque ela estava querendo saber, aprender. E aí eu olhei para ele e falei assim, rapaz, por que você não pergunta? Aí ele falou, pastor, porque eu estou tendo atenção em tudo que o senhor fala e faz com todo mundo. Nessa atenção que eu dou, eu já estou aprendendo e minhas perguntas estão sendo respondidas. Aí eu fiquei olhando assim, aí aquilo me trouxe me acendeu na hora que eu estava estudando a respeito de Timóteo. Timóteo, ele estava atento ao seu líder. Por isso que quando ele estava atento ao seu líder, ele aprendia e Paulo olhava para ele e falava assim, esse aí é meu filho, esse aí está atento a mim, esse aí está ligado comigo de coração. E aí ele fala, meu verdadeiro filho na fé. Amém, irmãos? E sabe que tanto a gente tem sentimento de filiação com alguns a gente liga de coração e eles se tornam nossos filhos, como também os filhos, eles têm uma ligação de coração com um pastor que você olha para ele e fala, esse é meu pai. Eu já falei aqui diversas vezes que eu tenho essa ligação com o pastor Cláudio, porque ele sempre esteve ao meu lado, ele sempre me permitiu estar do lado dele, para que eu pudesse aprender muita coisa. E aí eu aprendi, irmãos, graças a Deus, e isso é bom para mim e para você. Nós temos que ter essa consideração com o ungido. O ungido, quando ele está numa posição onde ele é honrado por aqueles que o ouvem, você não corta o fluxo da unção, da bênção, para ela te alcançar. Porque se você estiver com o coração ligado, puro, ligado realmente com o coração do seu pastor, você vai receber bênçãos e mais bênçãos, irmãos. Eu já cortei muito fluxo de oração, muito fluxo de bênção na minha vida com o meu pastor Cláudio. Por quê? Porque eu era bobo infantil. Eu queria que ele tivesse o temperamento e o comportamento que me agradasse. Amém, irmãos? E se Deus tiver que colocar em você com quem nos agrada, isso aqui vai se tornar um clubezinho social. Deus coloca você com a pessoa que vai fazer você se esticar. Porque se você está numa igreja que ninguém te estica, irmão, sai dessa igreja que você está atrapalhando a igreja. Amém? E você está se atrapalhando no crescimento, porque é necessário que você esteja sendo esticado. Nós somos aperfeiçoados pelos dons ministeriais, até que a gente chegue na plenitude de Cristo. Quem é que já chegou na plenitude de Cristo? Pensei que alguém ia levantar a mão, que eu ia na hora falar assim, ora por mim então, varão. Então, até que a gente seja comparado em posição de equidade com Jesus, de igualdade, você olhar e falar assim, isso aqui, fulano é sinônimo de Jesus. Até você chegar nessa posição, você estará aprendendo, irmão. Se você não chegou, eu sei que eu não cheguei, a gente tem que estar sempre com o coração voltado a aprender. Então, voltando aí, ele fala a respeito de um filho na fé dele, não é? E aí ele fala a respeito de pessoas que deixaram a sã doutrina para ir atrás de conversa fiada, chamadas fábulas, genealogias intermináveis, porque lá tinha uma cultura de falar, não, fulano é filho de ciclano, que não sei o que, descendência, e se perdiam naquela porcaria. E Paulo está falando, vocês estão agarrados na história, ao invés de estarem agarrados em Jesus e nos mandamentos e princípios que ele falou para a gente cumprir. E nisso as pessoas se desviavam. Amém, irmãos? Vamos lá. Versículo 8. Sabendo, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo. Então, você sabe que a lei do mandamento carnal, a lei de Moisés, ela não é para o justo. Quem é justo? A igreja é composta por justos. Se você não fala que é justo, você precisa ler Romanos 5. Você vai ver, você precisa ler 2 Coríntios 5, 20. Você vai ver Jesus falando, Paulo falando que Jesus morreu, assumiu o pecado para que você fosse feito justiça. Em Romanos vai falar que um Adão pecou, fez todo mundo injusto, todo mundo pecador, e depois Jesus veio, morreu, para que fizesse eu e você justos. Ele usa exatamente essa palavra, justos. Amém, irmão? Então a lei não é feita para, bota assim, para a igreja, mas para os injustos. Se você não é justo, quem é que não se considera justo? Não precisa levantar a mão, você se considera injusto. Então, eu vou falar para você uma característica para os injustos. 2 injustos. Obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas,
e matricidas, isso aqui é que mata os pais, que mata a mãe, para os homicidas, que matam um homem, para os fornicadores, aqueles que têm relação sexual fora do casamento, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. Então, todos aqueles que são fora do mandamento de Cristo, que é do amor, da paz, da moderação, de você conviver, do cuidado, todo mundo que está fora disso, ele está classificado nessa lista aqui, e para o qual a lei tem que ser realmente aquilo que rege a vida dele. Amém? Hoje não, nós temos a mente de Cristo. Vamos abrir lá, 1 Coríntios 2,14. Para você não dizer, como é um culto que vai ter um ensino, eu prefiro trazer as referências bíblicas do que só pregar para você, para que você não venha me dizer que eu estou inventando na minha cabeça. Amém, irmão? Fique com a palavra ela é verdadeira. Então o culto de ensino tem que ter a palavra confirmando o que está sendo dito. 1 Coríntios 2,14, está escrito assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos Amém? A mente de Cristo, a palavra de Deus já está em nós, gerou em nós uma consciência cheia da palavra, baseada nos princípios, e essa consciência se chama mente de Cristo. A mente de Cristo, ela tem um comportamento equivalente ao que Cristo tinha. Você pensa de acordo com o que a palavra diz para você pensar, você se comporta de acordo com o que a palavra diz para você se comportar. 1 Timóteo 1, versículo 12. Já foi? Tá rápida, rapaz. Aí é um sucesso. Sucesso na letrinha aí, ó. Vamos lá. 1 Timóteo 1, 12. Eu dou graças ao que me tem... a minha versão é corrigido e fiel. Eu tenho a Bíblia de velho, amém? Então, se você achar, é corrigido e fiel. Isso aí. Vai saber sempre. Quando não for, eu vou avisar também. E dou graças a Deus ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no... Quem pôs Paulo no ministério? Deus e Jesus, amém? Ele foi colocado por Deus, o próprio Deus que coloca eu e você no ministério. Por que ele coloca eu e você no ministério e como? Ninguém sabe falar? Irmão, como ele coloca dentro de você um chamado que arde. Algo que arde, que você olha, você fala, eu nasci para aquilo ali. Você fica, não é desejar o chamado dos outros, não. Você tem uma informação própria. Por mais que seja no mesmo dom ministerial ou no Ministério de Socorro, tem em você algo próprio que você fala, cara, eu nasci para fazer isso. Se você é português, você vai falar, opa, eu nasci para fazer isso. Amém? O Marco gosta, né? Então, Jesus, através disso, ele fala com as pessoas que estão ao seu redor e elas reconhecem o chamado que tem na sua vida. E aí, Deus fala com um líder que tem a capacidade de abençoar a sua vida. Por isso que eu ensino e vou ensinar de novo. É bom que você aprenda. Não se impõe a mão sobre a cabeça da pessoa que tem uma posição de liderança sobre você diante de Deus. Amém? Então, esposa não põe a mão sobre a cabeça do esposo, porque Deus fala que o esposo é o cabeça da casa, é o líder da casa. Então, a Tânia, esses dias eu estava sentada, ela veio brincar comigo, acho que a Amanda estava no gabinete. Quando ela veio para botar a mão na minha cabeça, quando ela fez assim com a mão, eu já estava desviando, irmão. Falei, sai fora daqui, rapaz. Está amarrado. Quer quebrar princípio? Ela falou, sabia que tu ia tirar minha mão. Ela faz de palhaçada, olha só. Aí, esposa não impõe as mãos, filho não impõe as mãos sobre a cabeça dos pais. Amém? E ovelha não impõe a mão sobre líder, e nem líder ou ovelha põe a mão sobre o pastor. Quem põe a mão sobre o pastor é a liderança do pastor. Esses têm autoridade espiritual. Por quê?
Porque Jesus fala que o menor é abençoado pelo... Então, Paulo falou isso, né? Não foi Jesus. Paulo falou isso. Mas se Paulo falou, foi porque Jesus ensinou. Né? Eu lembrei de um... Eu estava lá no clube de futebol, aí tem um rapaz lá que ele estava conversando comigo, aí ele falou que foi falar com o dono do time. Aí o dono do time falou assim, quem trouxe os jogadores brasileiros para cá? Ele falou, fui eu. Aí ele olhou assim, é verdade que você falou. Foi você que trouxe. Ele falou, é. Aí ele falou assim, mas quem te ensinou a usar a ferramenta tal? Aí ele, não, isso aí foi o senhor. Ele falou, então indiretamente quem trouxe o brasileiro fui eu. falei, gente, aí ele falou, rapaz, o homem é ligeiro. Aí eu falei, é ligeiro mesmo. Mas aí nesse caso aqui, irmão, quem trouxe foi Deus, amém? Então, se Paulo deu uma instrução, foi porque ele foi instruído pelo Espírito de Deus para falar tal instrução. Então, quem colocou ali foi Deus. Versículo 13, eu falei a respeito de que Paulo está declarando que Jesus que colocou ele no ministério. Versículo 13. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente e na incredulidade. Então, Deus, Jesus Cristo, não considera aquilo que você faz na ignorância. Ou se você está movido por incredulidade. Agora, a partir do momento que você é corrigido em algo, você passou a não ser mais ignorante, você tem conhecimento do que é errado, e agora, ou você vai se ajustar, ou você vai viver no seu erro. Amém, irmão? Sabendo que Deus não está com você nisso aí. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aí fazer um parênteses aqui. Paulo está falando do passado. Aí eu falei, eu sou pecador. Paulo falou que eu sou pecador, viu? Eu sou pecador. Aí começa a questão. No passado, Paulo está falando do passado, ele era perseguidor, ele era incrédulo. Aí ele fala aqui, Deus, a graça do Senhor superabundou até sobre mim, dos quais eu sou o pior dos pecadores. Ele está falando que ele era, com a graça, o pecador? Não, ele está falando que ele, naturalmente, com o histórico que ele tinha de comportamento, ele era o pior de todos. Amém? Aí você vai ver, se você seguir o texto, você vai ver que ele fala que Deus recupera ele, faz ele ficar um rapazinho limpinho, que agora cuida de outras pessoas. Amém? Então, voltando aí para o negócio, cadê? 16. Mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ele já está dando resposta aqui. Ele era o pior, mas Jesus foi longânimo e trouxe ele para a comunhão. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. E aí, como eu falei, o nosso chamado vem do próprio Deus. Aí a pessoa fala assim, não, vem para Deus, que Deus quer você exatamente do jeito que você quer. Não é? A pessoa não fala isso? Não é? Só que isso está errado. Deus quer você do jeito que você está, mas Ele não vai deixar você do jeito que você está. A igreja, a palavra, o Espírito tem a função de te aperfeiçoar. Então, a gente fala lá no Brasil, que tem uma música que fala Gabriela, então, que crente com síndrome de Gabriela. Quem conhece a música da Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim, aí Gabriela. Então, tem crente que vem para a igreja e fala assim, não, eu sou assim mesmo, eu desde criança, e se sacode. Aí eu lembro quem estava comigo no dia que o pastor Cláudio olhou para a Tânia e falou assim, essa daí tinha um monte de parafusinho solto. Que eu tive que apertar os parafusinhos dela todo, que a Tânia falava... Aí o pastor, o que essa garota está pensando que ela vai ficar nessa onda com a minha cara? Aí, pastor, cheio de gracinha. E o pastor hoje você vê que ela não fala mais assim, sacudindo. Porque o pastor Cláudio ele tem uma ferramenta especial que aperta ser humano. Aí ele pega a juntinha assim, vai só apertando a juntinha, ficou alinhadinha, todo mundo. Lá, rapaz, tu vê ninguém sacudindo lá na igreja dele. Aqui também não, graças a Deus. Se tiver, eu trouxe a ferramenta. Aí a gente precisa dar uma apertadinha aí, a gente aperta também. Então o chamado vem de Deus,
1 Timóteo 1,18. Que isso, hein? Tô vendo que o Luiz perdeu o título. Luiz, a Ellen te superou. Quando eu falei 18, já estava ali, ó. Quando nem falei eu tô, 18, já estava. Rapaz. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo o quê? Só o Alan e a Tânia que estão lendo a palavra? Então vamos lá. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela, boa milícia. Amém? Então, quem falou a respeito de Timóteo? Fala comigo. Deus. Deus é quem fala para mim e para você a respeito do chamado meu e seu. Fala com você a respeito do seu chamado e fala comigo a respeito do seu chamado. Amém, irmãos? E aí, em profecia, o que é profecia? Paulo não está dizendo que chegou aqui e falou assim, eita labacanta chore, candalabaxê. Deus está falando que tu és profeta das nações. Não, irmão. Pode ter sido assim? Pode. Mas geralmente acontece assim. A profecia, ela é uma palavra inspirada, vinda de Deus para o coração do profeta, ou daquele que está para profetizar sobre algo. A profecia, ela também vem carregada com revelação. Pode vir na profecia uma revelação sobre o passado, presente e futuro. Palavra de conhecimento, sabedoria e discernimento de espírito também vem a respeito da profecia. Vem junto com a profecia. Embolei sua cabeça? Então, qualquer dia desse eu vou falar sobre os dons proféticos, você vai aprender, amém? Vou pregar na próxima ministração que eu tiver escalado. Sobre os dons proféticos. E aí, a profecia provavelmente aconteceu assim, pelo que eu já vi de ministério. A pessoa está andando na igreja, fazendo as atividades, se relacionando, e aí o Espírito vem e fala assim, ó, fulano tem um chamado tal, preste atenção nele. Aí você olha, presta atenção. De repente vem outra pessoa e no meio de uma oração começa a dar características sobre o chamado de alguém. Amém, irmãos? Amém. Aí, de repente, o líder daquela pessoa, num belo dia, recebe a inspiração do Espírito e fala assim, ó, fulano, vem aqui, vou reconhecer o chamado de Deus sobre a sua vida. Amém. E ele fala, hoje você é Jeremias, vai profetizar, vamos lá. Hoje você é pastor, hoje você eu te reconheço o chamado. Você é reconhecido hoje no chamado que Deus te deu, o chamado tal. Então, assim foi com a vida de Timóteo. Só que Timóteo era novo. E aí você nunca teve que lidar com um judeu, teve? Nunca teve. Então, e nem com um sul-coreano, teve? Não. É bem parecido. Os novos não podem falar de qualquer forma com os mais velhos. E aí você vê, Paulo, olha só, rapaz, eu fico pensando, Timóteo tem que ser a unção e a graça mesmo. Pensa o Timóteo novinho, pastoreando um monte de velho judeu. Deus amado, é por isso que Paulo fala, não fica desanimado, fica agarrado aí na boa milícia que você recebeu através do Senhor a respeito do seu chamado. Fica firme, por quê? Porque Timóteo provavelmente sofria bastante oposição contra ele por conta de ser jovem, a aparência é jovem. Porém, sobre aquele jovem havia uma sabedoria poderosa, que transformava vidas. Amém, irmãos? Então, 1 Timóteo 2,14, você vê primeiro, Paulo falando que Timóteo recebeu o reconhecimento através de profecia, uma palavra inspirada por Deus sobre a vida dele. Em 1 Timóteo 2,14 diz, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. O que está querendo dizer aqui? Presbitérios são os ministros da igreja. Então, Timóteo foi anunciado como pastor através de uma profecia e foi reconhecido com a imposição de mão. O que foi? Está errado? 1 Timóteo 2,14. Bota aí de novo. Que isso, rapaz? Rapaz, Deus amado, como é que eu anotei a referência errada? Agora eu já não sei, mas procura aí, crente, que eu não vou procurar, eu vou seguir o baile, amém? Como diz o português.
Mas não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição de mãos do presbitério. Então, ele foi reconhecido através da imposição de mãos, da liderança do ministério. Ele primeiro recebeu o chamado, revelação do chamado que ele era pastor, depois ele... Irmãos, olha só, tem uma pessoa da mídia ali que ela está procurando, amém? Ela vai achar ali, vai pesquisa, e ela vai achar, você não precisa fica atento aqui no pastor, o pastor está ensinando. Se você quer trabalhar na mídia para poder estar procurando depois, você me fala. A Amanda está precisando de gente, hein, Amanda? Cadê? Vamos lá. Foi? É 4,14? Então. O que o 2 entrou na minha coisa? Teimoso que só. No meio do meu esboço. Aí, ó. Aí, ó. Foi o que eu falei. 4,14. Eu falei a passagem, não falei a referência. Então você vê que Timóteo, como eu falei aqui, ele teve seu chamado revelado por Deus e reconhecido pelos homens. E existe um poder que ativa os chamados das pessoas, ferramentas do chamado, que esse poder é ativado através da imposição de mãos. Amém, irmãos? E você imagina um neófito, alguém novo nascido, orando por um pastor. É complicado, não é? Um monte de gente aí, você não está olhando para todo mundo igual eu estou olhando, todo mundo, eu olhando daqui, um monte de gente fez assim. Por quê? Você dá o carro para uma criança dirigir? Se você dá, você comete crime, amém? Então, se você vai ser reconhecido no ministério por uma criança, como é que você vai poder, irmão, ter uma bagagem espiritual? Você vai ter uma unção espiritual que vem carregada de uma experiência com Deus sobre a sua vida, se você está sendo abençoado para agir ministerialmente por uma criança, por alguém infantil, que não tem conhecimento nenhum. Não tem como, não é? Então, os líderes da igreja, pessoas que estão como autoridade sobre aquele homem, é que reconhecem sobre ele o chamado e dão a ele a chancela espiritual para que ele comece a atuar no ministério. Amém? E aí tem uma outra questão que Paulo, eu vejo que nas cartas, Paulo tem muito cuidado. Se ele botou várias vezes a mesma coisa, é porque é importante para mim e para você. Ele fala sobre com quem nós devemos nos relacionar. E aí, irmãos, você vê que Paulo, sendo líder de vários líderes de igrejas, ele dá a mesma recomendação para todos esses líderes. E aí, eu trago para o contexto hoje, da nossa vida hoje. Hoje, a gente tem o Guto, que é o líder do ministério, só que a igreja, o Ministério Verbo da Vida, o apóstolo Guto, que é o líder do ministério, a Tânia está me corrigindo aqui, apóstolo Guto, é verdade, irmão. Quando eu chamo ele de Guto, não é desrespeitando nem desonrando, é porque é um hábito de como nós o conhecemos sempre como Guto, e quem conhece ele há bastante tempo ainda chama ele de Guto, mas é errado. Então, vamos reconhecer o chamado de Deus sobre a vida dele. O apóstolo Guto, que ele tem um chamado apostólico, amém? Se ele tivesse chamado de pastor, ele seria um pastor Guto, e aí ele tem chamado de apóstolo, a gente reconhece o chamado na vida dele. Hoje, ele ora por nós, ele abençoa a nossa vida, e ele também direciona cada um de nós. E quando ele está conosco, com os líderes, com os pastores, ele está sempre nos dando recomendações, cuidando de nós. E aí, eu lembro que algumas histórias que Guto contava, ele falava sempre que pastor Bud olhava para algumas pessoas e falava assim, ó, não fica atento com certo relacionamento, cuidado com a associação com fulano. Amém, irmãos? Amém. Porque o pastor ele sempre vai ter esse cuidado. Como ele tem essa questão de ter um sentimento de paternidade sobre as pessoas, ele vai estar sempre igual um pai e a mãe. Ó, fulano, cuidado que você está andando com o menino e tal. Não é assim? E aí, geralmente, o filho fala o quê? Nada a ver. Se for do Rio de Janeiro. Nada a ver, pai. Pô, mas que maneiro. Não é? O Vitor falava assim, Ele falava assim antigamente. Agora não, agora ele é um rapaz sério. Agora o Vitor é outra pessoa, né? Aí hoje ele fala como? Não, pode deixar, vou estar atento e tal. Mas aí, os jovens, aqueles que estão debaixo da liderança do pastor, ele vai ter sempre a recomendação do pastor, dizendo que ele precisa guardar a vida dele e não se relacionar com certas pessoas. E aí você vai ver isso
Vamos lá, 1 Coríntios 15, 33. Enes se prepara. 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons. Esse é o cuidado que o pastor tem com a sua vida. Se você ficar se relacionando com rebelde, você ficar se relacionando com gente que vive bêbada, se você ficar se relacionando com gente que usa droga, se você ficar se relacionando com gente que mente, se você ficar se relacionando com gente que tem um monte de tipo de comportamento ruim, o que vai acontecer? Aí você vai falar para mim: não, eu sou da igreja, ele faz o que quiser e não me afeta. Irmãos, o ser humano é um ser adaptável. Primeiro ele começa assim, ele olha para a pessoa e fala assim: não, nada a ver, eu gosto dele, eu estou perto, ele faz, mas eu não faço. Ele faz, quando ele vai fazer o que é errado, eu fico na minha. Aí daqui a pouco ele fala assim: não, ele faz, mas eu não faço, eu estou até do lado dele, mas eu não faço. Aí daqui a pouco o ser humano já está falando assim: ó, não, eu fiz porque ele estava fazendo, e acabou que eu fiz também. Aí daqui a pouco ele já está: não, eu faço mesmo, que eu faço o que eu quero. Chama-se uma pregação que eu tenho no YouTube, Associação Influência. Você primeiro acha que é ruim, mas você não faz, depois você começa a achar normal, depois você começa a fazer. E aí Paulo fala: cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Ele está dizendo que é o novo, o velho. Não, ele está falando para a igreja: cuidado com quem você está andando. Amém, irmãos? Corélio teve uma rebelião lá no deserto, levou milhares de pessoas para o túmulo, junto com ele. Por quê? Porque o errado, ele nunca vai querer ser errado só. E a primeira coisa que ele vai fazer, a pessoa que anda com mau caratismo, a pessoa que anda com mau comportamento, a pessoa que anda disseminando mal, o veneno, ela, quando for descoberta, for desmascarada, ela vai colocar você na roda. Ela fala: fulano estava comigo lá. Pergunta fulano. Fulano sabe, nunca falou nada. É, irmão. Por isso que eu falo para os meus líderes aqui: você não vem querer acoitar ninguém não, passar a mãozinha, tadinho de ti, porque se eu souber, você vai levar a chibata junto. Então, vou falar de púlpito, você que ainda não está na posição de liderança, se você conversa algo aqui, contexto pastoral, com alguém que é meu líder, eles têm obrigação de falar comigo. Amém, irmãos? E eles vêm falar. Não adianta você achar que não vai contar não. Eles vão contar, porque eles aprenderam integridade ministerial. Um liderado nunca pode guardar segredo do seu líder. Amém? Vamos continuar. 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Ele está falando com quem? Ele está falando com a igreja para não se juntar com os infiéis. Quem é infiel? Que não é fiel, amém? Se ele não é fiel à visão que está na igreja dele, não se junte a ele. Se ele não é fiel à esposa ou ao marido, não se junte a ele. Se ele não é fiel a Deus, não se junte a ele, amém? Aí a pessoa fala: não, a pessoa cumpre todos os... Eu vou falar, deixa isso para depois, vai ser uma outra pregação. Vamos seguir. Então, por que você não se junta? Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Olha só o que Paulo está falando aqui, a seriedade. Belial é um demônio. O que Paulo está falando? O infiel, aquele que comete essas coisas erradas, aquele que não é aliançado, aquele que faz o que é errado, Paulo compara ele com Belial, o diabo. Amém? O que tem a ver Jesus, ele está comparando o fiel com Jesus, com Belial. O infiel é Belial. Olha só que coisa séria. Você quer ser reconhecido como cristão ou como satanista? Porque fofoca, dissensão, disseminar discórdia dentro da igreja, isso tudo é comportamento de Satanás. Foi o que ele fez lá no céu. E aí levou um terço dos anjos com ele. Seguindo aqui. Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse:
Neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles. É sai ou sair? O meu tem um acento. Sair. Mas é dizendo com comando, porque é o português antigo. Por isso saiam do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aí, vamos lá, Tito 3,9. Tito 3,9. Vou acelerar, hein? Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, quando a gente está no contexto igreja, você está falando com a pessoa, rapaz, a palavra está dizendo isso, 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 e a pessoa não quer ouvir, o que Paulo está falando para você fazer? Evita-o. Bateção de boca com gente que não quer aprender, irmão, evita. Amém? Deixa ela para lá. Se essa pessoa não quer aprender, ela só quer vir bater boca, fala, tá certo, tá errado, não sei o que, deixa ela para lá. Você não está dizendo que você vai maltratar essa pessoa, não, mas está dizendo que você não vai andar junto. Amém? Então, 1 Timóteo 1,19. Eu vou ler, depois ela vai botar ali. 1 Timóteo 1,19. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Nossa, mas o Paulo entregando a Satanás, sim, irmão. É melhor que a pessoa morra do que ela perca a salvação. Porque o corpo natural, depois de morto, no grande dia, se a pessoa, ele confessou Jesus como Senhor e Salvador, ele vai ter as obras que ele fez para trás, antes de estar ali nessa vacilação, ele vai ter o galardão dele recebido e o corpo vai se encontrar de novo com o Espírito. Por isso que Paulo, tendo essa consciência, ele dizia, é melhor morrer do que se perder. Amém, irmãos? Amém ou não é de mim? E é legal que Paulo fala assim, ó, e entre esses foram Himeneu e Alexandre. Paulo está sempre dando nome daqueles que têm mau comportamento. E às vezes a pessoa tem mau comportamento nas igrejas e fala assim, aí o pastor ainda foi falar que eu que fiz não sei o que lá, sei o que lá. A gente aprende na Bíblia que quem erra e quem acerta é dado o nome dessas pessoas. Amém? 1 Timóteo 4, versículo 1, você vai ver mais para frente. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Aí aqui, uma vez, eu e o Alan estava conversando a respeito disso. Tem gente que pega isso aqui e fala assim, ó, tá vendo? Eu tenho que orar, nesse versículo está dizendo, pela palavra de Deus e pela oração é santificado. A gente tem que orar para consagrar o alimento. Então você tem que pregar a palavra para o alimento também. Porque está falando a palavra e a oração. Gente, interpretação de texto. Paulo está falando da pessoa, não é do alimento. Amém? O sujeito aqui, quem está sendo evidenciado no texto é uma pessoa, um comportamento da pessoa. E aí Paulo está falando, se você tem uma vida de palavra, você recebeu a palavra e você tem uma vida de oração, você é santificado. E o alimento que você comer vai ser santificado também. Porque alimento não santifica ninguém. Roupa não santifica ninguém. Carro, casa, nada disso santifica ninguém. O que santifica a pessoa? Palavra e oração. Amém, irmãos? Palavra e oração. Uma vida de santidade, ela é uma vida envolvida em palavra e oração. Amém? O jejum santifica alguém? Alguns falaram que sim, outros que não.
Santifica ou não? Não, porque o jejum não tem a ver com Deus, tem a ver com o homem. Jejum tem a ver com a carne. O carnudo faz o jejum para que ele não tenha, ele mortifica a sua carne e a carne não venha falar mais alto que o espírito. Então ele está cheio de fome. O que ele fala? Vou fazer um jejum. Eu adoro comer um negocinho aqui, um podrão lá do... Vou falar o nome para não fazer merchan. Mas aí, ele fala, eu adoro comer o podrão lá. O que eu vou fazer? Eu não vou comer, eu vou fazer uma dieta. Por quê? Por mais que eu queira, eu não vou comer, eu vou me santificar. Ao invés de eu ceder esse desejo, eu vou, através do jejum de tal coisa, eu vou me santificar. E eu fazendo jejum, eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou cantar cânticos espirituais, vou cantar músicas da igreja, eu vou santificar o meu corpo através da santidade da palavra e da oração. E aí você vai sujeitar o seu corpo aos princípios de Deus. Amém? O jejum serve para mortificar a carne. Jejum não atrai favor de Deus, jejum não muda a sua qualidade como crente, não, ele muda a sua carne. Ele faz a sua carne ficar fraca, em sujeição à palavra. Amém? Vamos lá. Cadê? Versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, ou na boa obra. Amém? 2 Timóteo 1, versículo 15. 2 Timóteo 1, 15. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram, aí Paulo dando nome do mau comportamento, Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque Onesíforo foi fiel, esse homem aí. Eu já preguei aqui sobre Onesíforo, não foi algum dia? Então, Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. 2 Timóteo 2,16. Você vê aqui no 2 Timóteo 1,15, Paulo fala daqueles que foram infiéis e fala de quem foi fiel. Ele dá os nomes. 2 Timóteo 2,16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Olha que coisa séria, irmãos. Amém, irmãos? Paulo dando nome. O que Paulo está fazendo? Igual todo pastor faz. Fulano, não anda com ciclano, porque essa pessoa tem um mau comportamento, ela está com um comportamento de rebelde. Não se associe com ele. Por quê, irmão? Por conta da contaminação. Jesus ensina a todos os discípulos, que quando eles vissem algo de ruim, que eles não tentassem combater, mas que eles fugissem. Se pegasse com aquilo que é santo. Não, eu sou o bonzão e vou lá enfrentar. Não, irmão, não entra nessa não, que você vai lutar contra um adversário que é muito mais experiente que você. Se você quiser contar com a sua força natural, você vai quebrar suas pernas. Não, mas aí o Senhor me ungiu e Ele me capacita, aleluia. O próprio Deus está falando para você fugir, sair de perto. Aí você quer dizer que você é o bonzão, o super crente, o super Jesus Cristo, que agora foi reencarnado e vai atuar contra essas influências. É assim que funciona? Não, irmão, olha quanto cuidado Paulo está tendo, falando com Timóteo, falou com Tito, para eles se afastarem de fulano, de ciclano, porque é má companhia. Se ele fala para afastar, se o pastor está falando, o pastor está vendo, o Espírito está falando, irmão. É melhor você conviver em santidade, junto com quem está ligado na visão. Porque quem vive fora da visão, vive fora da unção. Se você está vivendo dentro de uma igreja, você está fora dos irmãos que andam em comunhão, você está fora da unção, irmão. A igreja foi feita para conviver, todo mundo conviver. Ah, mas eu errei no passado, ficou no passado, errou no passado. Tânia fala, quem vive de passado é museu. Deus também não vive de passado, Deus vive de futuro.
Ele não está interessado no que você fez lá atrás. Ele está interessado em você deixar tudo para trás e viver uma nova história. Ó, errou. Todo mundo erra. Mas aí o importante é se você vai ficar lá no passado ou se você vai andar para frente. Amém, irmãos? 2 Timóteo 4, versículo 9. 2 Timóteo 4, 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas... O que ele fala aí? Ah, não está ali. Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito para a Dalmácia. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Eu pulei, versículo 14, eu pulei lá para o 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhes pague, segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Amém, irmãos? Você pensa bem. Se uma pessoa não é fiel ao pastor, ao líder da igreja, você acha que ela vai ser fiel a você? Não vai, irmão. Graças a Deus, eu tô falando, ninguém aqui está nesse comportamento na igreja não. Amém, irmãos? Não que eu saiba. Mas você vê Paulo falando aqui. Fulano, me largaram sozinho, me fez mal, não sei o que. Você está querendo o que com eles? Então, 1 Timóteo 2:1. E a gente vai começar a terminar. Vou pegar um tempinho ali, que eu sou pastor da igreja, eu posso, né? Então, se alguém quiser reclamar, vai ter que falar lá com o Gleice, pastor Gleice. O pastor pegou 10 minutos lá na igreja, lá. Domingo ele está aqui, aproveita. Vamos lá. Todo mundo preparado? Cadê? Que agora eu fui andar para baixo. Voltou. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, o doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então, Paulo está falando aqui, eu estou acostumado a levar pancada. Eu estou orando a vocês, peço isso a Deus, mas que vocês procurem guardar um comportamento santo, que é mãos levantadas, bocas que louvam, amém? É a função de todos nós, principalmente você que é cristão. Deixa que as pancadas eu levo, que sou pastor, amém? Aí, todo mundo fala amém, né? Estou vendo. Versículo 12. Versículo 11. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a sua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo está falando para um jovem, e ele está falando para que os jovens da igreja do jovem, eles tenham um comportamento de ser o exemplo dos fiéis na palavra, no cuidado, um cuidando do outro, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persistir em ler, que tem jovem que lê 1000 carrosséis do Instagram, mas não lê um versículo da Bíblia no dia. E aí, exortar, quem não lê não vai ter força para animar o irmão, né? Porque exortar é o quê? É animar. O pessoal fala, eu fui lá e exortei fulano. Glória a Deus, você exortou. Então o irmão saiu de lá animado, né? Não. Exortar não é corrigir, é animar. Amém, irmão? E ensinar até que eu vá. Só ensina quem lê, quem aprende. Amém, irmão? Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição de mãos do presbitério.
Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então, a responsabilidade não é só do pastor, é de todos. Então, a gente cuidando desses itens, nós vamos não só salvar a nossa vida, como também os que estão nos ouvindo. Amém, irmão? 1 Timóteo 3:1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo, ou o supervisor, ou o pastor, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, que vem do grego parônios, quer dizer bêbado. Quem vai querer ser cuidado por um pastor que vive bêbado? Aquele pastor é gente boa. Bebe o negócio, de vez em quando tá caído aí no chão, aí, ó, mamado. Mas é gente boa, ninguém vai querer, né? Você vai confiar sua vida para o pastor que vive bêbado. Não dá. Não espancador. Aí tem gente que usa isso aqui para falar assim, ó, de vez em quando pode dar uns tapinha. Não pode, irmão. Amém? Não é. Aqui está dizendo que não seja um agressor. Não seja alguém que bate, que briga. Alguém que causa mágoas na pancada. Então, alguém que não bate na esposa. Não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Cobiçoso de torpe ganância. Não está dizendo que você pode ser cobiçoso de querer ganhar algo. Ganância vem de ganhar. Amém? O problema não é você querer ter as coisas. O problema é isso está invertido. Isso ser o foco da sua vida. Isso mudar e movimentar a sua vida. Isso é a torpe ganância. Você querer uma ganância torpe. Você querer ter algo para dizer que você tem, você é o bom, é o sucesso. Parabéns, você vai ser exatamente aquilo que você conquistou. Um trouxa. Vamos lá. Mas moderado, não contencioso, que não é um brigão. Não avarento, que é um pão duro. Aqui, como é que chama? Esqueci, furreta. Aqui é furreta, ó. A gente fala que pega aquela pastilha efervescente, atravessa o Atlântico, chega lá do outro lado sequinha a pastilha. Que a mão é tão fechada, irmão. Tem uma criação de escorpião dentro do bolso. Não paga um café para ninguém. Deus amado. Ele paga, dá uma moeda aí, tem não. Vive, é o crente do tem não. Vai falar com ele, nunca tem. E nem quer ter também. Aí você vai ver, está cheio de dinheiro guardado e não paga um café para os outros. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Então você chega na casa do pastor, você vê que as coisas funcionam, está tudo ordenado, está tudo direitinho. Os filhos, você olha para eles e fala assim, não, os filhos são uma benção. Irmãos, eu chegava na casa do pastor Cláudio, os dois tinham um temperamento diferente, os dois filhos dele. Mas os dois são extremamente comportados. Amém? Temperamento é uma coisa. Mas agora você chegava lá, eles tinham sujeição com o pai. O pai falava, ó, eu quero tal coisa feita. Eles faziam. Davam uma reclamada? Todo jovem dá. Mas eu quero fazer agora não. Mas iam fazer. Amém? Então, por quê? Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Tu chega na casa do pastor, é uma bagunça. A igreja vai ser como? Pior ainda, irmão. Ele fala, Deus proverá. Deus vai prover o anjo que vai vir arrumar a igreja toda. Não neófito, ou uma pessoa que não tem experiência, que nasceu. Neófito que é novo nascido, amém? Acabou de se converter. Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos. Olha só. Tanto os diáconos, aqueles que servem na igreja, os socorros, quanto o pastor, eles têm que ter a mesma referência. Ó. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho. O diácono ainda pode tudo no mundo recebido acima da glória. Tem um comportamento condizente com quem está no ministério. Amém, irmão? E aí,
a gente vai finalizar com isso aqui que é muito importante. 1 Timóteo 5:1. 1 Timóteo 5:1. Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como as irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Porque antigamente as viúvas que tinham filhos, eles sustentavam a mãe, entendeu? Eles iam lá e eles tinham como obrigação aprender a sustentar, honrar eles. Amém, irmãos? E aí, no 5, ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações, mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só a tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Então, está falando aqui. As viúvas, elas eram cuidadas pela igreja. Entendeu, irmãos? E aí, se elas tivessem família, que a família sustentasse ela. Mas se não tivesse, e ela tivesse um histórico de um bom comportamento, como uma mulher fiel a Deus, que a igreja sustentasse a ela. E aí Paulo está falando aqui, mas não admita as viúvas mais novas. Porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. O que Paulo está dizendo aqui? O marido morreu, foi para o pagode. O brasileiro entendeu na hora. O marido morreu, foi para o... Fala aí uma coisa equivalente ao pagode aqui. Foi para uma festa, né? Fala aí, escolhi meus portugueses de plantão. Foi para farra, então. Foi para farra. Então, o marido morre, a mulher vai para farra, né? Parte por, vamos ver. Vai para o jiu-jitsu com outro homem. Aí ela se vê no erro. Aí ela fala assim: ai, desse eu gostei, vou casar. Tá entendendo a seriedade? É o experimenta para ver se compra. Quando Paulo está dizendo o contrário. Tem que vir, vem, está dentro da igreja, vê que a pessoa que ela está tem um bom relacionamento, ela se relaciona e se casa com essa pessoa. Não é ir lá experimentar um ou outro, anda em fornicação, faz o que não deve, para depois falar, não, eu vou andar na santidade do Senhor. Não, já deliberadamente decidiu pecar, fazer o que é errado. Está toda errada, vai se arrepender primeiro para consertar a vida dela. Porque negou a primeira fé. E a gente pode trazer para outro tipo de comportamento. Sabe que é errado. Sabe que o que vai fazer está errado. Quer fazer para experimentar. E depois quer dizer que vai fazer isso ou aquilo para consertar. Não, irmão. Se arrepende e vem conversar. Me arrependo, irmão. Foi errado que eu fiz. Foi. Mas eu me arrependo e não vou fazer mais. Pronto. Está feito. Vamos bola para frente. Essa é a vida do crente. E aí ele está falando aqui. Para a gente acabar. E além disso, aprendem também a andar ociosos de casa em casa. E não só ociosos, mas também tagarelas e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as moças que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa. E não deem ocasião ao adversário de maldizer. Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Entendeu? Moças aqui são jovens que... Não precisa dizer, né? Nunca estrearam a carreira. Como é que eu vou falar? Estou tentando... Já entenderam. Então, nunca namoraram além do que deveriam. Então, essas jovens, assim como as viúvas, elas primeiro estavam indo, faziam o que não devia. E aí, quando estava ali no rolo, elas queriam estar na boa obra, o que elas faziam? Não, a gente já errou mesmo. Vamos embora correr aqui de casa e está tudo certo. E Paulo está falando, não, essas meninas, elas primeiro se guardem, está dando uma recomendação, não façam dessa maneira, porque isso é errado. Amém, irmãos? E a gente, dentro da igreja,
A gente precisa ter realmente o cuidado de não ter que errar para se arrepender, mas a gente sabe que é errado, que não faça. Se já, não estou querendo pôr condenação em ninguém não, amém, irmãos? É a palavra que está dizendo. Se já errou, já se arrependeu, bola para frente. Mas que não faça de novo da mesma maneira em outros aspectos, em outras coisas, em outras questões. Amém? Ministério de Música pode vir. E aí no 16 diz assim: se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que possam sustentar as que deveras são viúvas. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos e duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha, digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. E aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. E aí no 22 ele diz: a ninguém impõe a mão precipitadamente. Você vê que o presbítero, a pessoa que está no ministério, e todo mundo que faz, quem faz treinamento aqui de ministro comigo? Cadê? Está espalhado pela igreja. Levanta a mão com força, vocês estão tudo, parece que estão com fome. Então, essas pessoas, elas fazem treinamento comigo de ministro. Elas já se formaram na escola ministerial e elas passam com o treinamento que eu ensino elas aqui. Eu não ensino a pregar somente. Eu ensino a pregar, eu puxo a orelha, eu falo. Eu já falei para cada um deles. A partir do momento que se tornaram ministros, era escola ministerial, o rigor com eles é muito maior com o rigor que eu tenho com vocês. Amém, irmãos? É ou não é muito maior? Então, com vocês eu costumo falar uma palavra, uma frase no Brasil que o brasileiro logo entende. Eu não tenho pena. Com esses ministros eu não tenho pena, sabe por quê? Porque vocês precisam ser forjados na pressão, aguentar, resistir à pressão, porque o diabo ele vai fazer muito mais pressão do que eu. Se vocês não tiverem esse comportamento, a mente de Cristo dentro de vocês, como pode os ministros receberem posição de mãos e eu falar: fulano hoje é pastor, é profeta, não sei o quê, se ele não está sendo provado na resistência, se ele não está sendo advertido na força mesmo ali, você vai pedir perdão. Tem uns aqui que já fizeram recorde aqui. Vai pedir perdão. Irmão, já contei que várias vezes. Quantas vezes eu fui fazer queixa para o meu pastor, ele falava: volta lá e vai pedir perdão. Eu ficava miserável. Vontade era de dar uma paulada nele. Em vez de ele falar com fulano, eu que tenho que ir lá. Claro, quem era formado na escola ministerial? Era eu. Quem estava ali na frente reclamando com ele? Era eu. Quem tinha que ir era eu mesmo, irmão. Amém? Porque nós estamos criando a igreja, ela é feita para treinar pessoas, para que essas pessoas multipliquem a visão, não só a visão como o comportamento, não só o comportamento, como a resistência em manter aquele comportamento e integridade. Por quê? Porque vidas são transformadas. Ah, o pastor não erra? Erra bastante. Bastante. Minha orelha também é puxada, irmão, assim como a de vocês. O importante é se o seu pastor permanece no erro ou não. Se você permanece no erro ou não. Como eu disse, todo mundo pode cair no erro em alguma questão. Mas você vai ficar ali nesse erro? Não, a gente muda. Amém? Vamos ficar de pé. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque estamos aprendendo a respeito de algo que o Senhor desejou que fosse ensinado na igreja, a respeito de um comportamento santo, íntegro. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor está cuidando de nós e nós recebemos de bom grado essa palavra, Pai. Muito obrigado por uma quarta-feira, onde a Tua palavra nos ensina a andarmos segundo a Tua vontade, segundo a Tua direção, não andarmos segundo a nossa vontade, o desejo carnal, aquilo que a gente acha que tem que ser, mas segundo os princípios da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor está nos elevando a um lugar maior, cheio de unção maior, cheio de uma glória maior, cheio de desafios e conquistas maiores, Pai. E esse tempo é necessário que nós estejamos mais capacitados do que nunca e seremos dessa maneira. Obrigado por isso, Pai, pelo Teu carinho conosco, em nome de Jesus. Amém e amém.